Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e esse aqui vai ser o primeiro vídeo de 2021. Então, ele é bem especial e é um tema bem legal. Vocês já ouviram falar de Final Girls? Pois é um tema bem interessante e eu trouxe aqui um resumo bem simples do que significa a Final Girl, beleza? Então é o seguinte. Final Girl é um tropo em filmes de terror. Ele se refere a uma mulher viva para enfrentar o vilão e que sobreviva para contar a história. Então, existem muitos filmes envolvendo Final Girls. Pânico, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Alien, Halloween. E realmente, além desses, né, tem muitos outros filmes com Final Girls. E assim, é difícil arriscar porque tem tantos Final Girls. Talvez porque em uma época atrás, né, a mulher era vista como ser bem mais frágil que o homem e talvez desse mais medo de uma mulher ser perseguida por um assassino do que um homem. Talvez. Eu não estou dizendo que é isso, pessoal. É só uma teoria que eu levantei aqui. Mas o fato é que existem muito mais Final Girls do que Final Boys. Então é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Eu vou dar 5 filmes de terror envolvendo Final Boys. Por que Final Boys? Porque é relativamente mais difícil ter um filme com um homem sendo o protagonista, sendo aquela pessoa que luta contra um vilão no final. Existem sim, por exemplo, poderia citar aqui Uma Noite Alucinante com o Ash Williams. Ele é um Final Boy. Eu não sei realmente se existe essa palavra, eu tô colocando aqui apenas para distinguir do Final Girl, tá, pessoal? E entre outros. Só que, justamente por ser mais difícil, eu vou colocar aqui os Final Boys. E, em outro vídeo, eu também vou fazer 5 filmes com Final Girls. Só que eu quero um pouco mais de tempo para fazer esse vídeo, porque eu não quero colocar o óbvio. Eu não vou colocar Alien, Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. Eu quero colocar filmes não tão conhecidos assim envolvendo Final Girls. Então eu tô dando um tempinho a mais para fazer esse tema. Então vamos lá? E o primeiro filme da lista é Hellraiser 5, Inferno de 2000. Eu gosto muito desse filme, do Hellraiser. Eu gosto dos 5 primeiros, na verdade. Apesar de que esse quinto tenha mudado muito a história que a gente conhece da saga, né? Então, ela foi diferente, mas ao mesmo tempo foi um diferente que eu gostei. Alguma coisa desse filme, Hellraiser 5, me lembra muito Silent Hill. E eu gosto de Silent Hill, então eu gostei bastante. E ele é dirigido também por Scott Derrickson. E esse diretor vai aparecer nessa lista mais uma vez. Na história, um policial corrupto de Los Angeles acorda em um mundo habitado por criaturas horríveis. A sua única chance de escapar é se apossando do cubo mágico de Pinhead, a mais terrível das criaturas infernais. O policial Joseph, que aqui é interpretado por Craig Sheffer, entra nesse mundo dos demônios, do inferno, após abrir essa caixa. E aí vem um mistério que ele precisa desvendar. Só que quanto mais ele investiga com relação aos assassinatos, a esse mistério, mais para dentro do inferno ele vai entrando. Então mais coisas bizarras vão acontecendo com ele. É como se quanto mais ele fosse para frente, mais assustador fosse ficando. E no final, né, vem finalmente a explicação de tudo aquilo que está acontecendo com ele. E é bem interessante. Eu gostei muito, como mencionei, desse filme. E o Joseph é um policial sem escrúpulos e que faz qualquer coisa para benefício próprio. Então é interessante porque ele não é um mocinho, ele não é bom. Ao contrário, ele é um cafajeste, ele trai a esposa, ele trai o parceiro dele de trabalho. Então ele não é um cara assim confiável. E a gente acompanha o desenrolar da história dele dentro desse mistério dos assassinatos, né, e dos monstros de Hellraiser. Não temos aqui os mesmos monstros dos filmes anteriores. A grande maioria aqui são monstros novos e é interessante também.
Então, eu recomendo muito esse filme para quem ainda não assistiu, para quem parou no quarto filme porque achou que o quarto era o último filme bom da franquia. Então, assistam aí Hellraiser 5, Inferno, que talvez vocês gostem. E mente aberta com esse filme. O próximo filme da lista, muita gente ama esse filme de paixão. Ele é dirigido por James Wan e no elenco temos o Ian Rush como Jamie Whitten. Eu tô falando de Gritos Mortais de 2007. É um filme realmente muito interessante e muito assustador. Na história do filme, Jamie volta para sua assustadora cidade de Ravensfair para tentar solucionar o mistério sobre o assassinato de sua esposa. Desesperado por respostas, Jamie encontra a maldição que tirou a vida de sua esposa e que agora coloca a dele em risco. É um filme que também traz uns bonecos bem feios, né? Bonecos de ventrílocos. Inclusive, uma curiosidade do filme é que naquela sala onde tem vários bonecos, dá pra ver o boneco, o Big do Jigsaw, dos Jogos Mortais, na prateleira. Então a gente tem referência aí não só de filmes, mas como de ícones do ventriloquismo ali, bonecos, né, que fizeram parte desse universo. Então, realmente é um filme com bastante referência. A ideia de não poder gritar, né, que Mary Shawn, acho que esse é o nome dela, vem te pegar. Então, realmente tem uns momentos ali bem interessantes. A maquiagem do vilão. É muito legal esse filme e realmente assusta. Ele tem uma reviravolta muito interessante no final. E, bom, boto aqui como Final Boss justamente pelo Jamie, né? Que ele ali é um personagem principal que tá correndo atrás da solução desse mistério que gira a cidade. Então é um filme muito legal mesmo, pessoal. Quem ainda não viu Gritos Mortais, eu aconselho que assista, beleza? Então fica aí a segunda dica de filmes com Final Boys. O próximo filme da lista, eu vi ele ano passado pela primeira vez e gostei bastante. É uma daquelas situações que tu pensa, eu não acredito que eu demorei tanto para ver esse filme. Mas beleza, então eu vou mencionar ele aqui. Eu acho que muitos de vocês já viram, mas fica aí a dica. Tô falando de O Colecionador de Corpos de 2009. Ele é dirigido por Marcus Dunstan e no elenco temos Josh Stewart como o protagonista Arkin. Na história do filme, o ex-presidiário Arkin precisa quitar uma dívida antes da meia-noite. E como ele não tem dinheiro, ele resolve roubar a casa do seu patrão. Ao tentar abrir o cofre, ele descobre que um assassino em série está na casa aterrorizando a família. E ele percebe que é a única pessoa que pode salvar a família de ser assassinada por esse assassino. Esse filme é muito louco, gente. Ele começa de um jeito e do nada as coisas vão acontecendo ali de um jeito muito frenético, sabe? Eu achei muito interessante a ideia. O Arkin, ele tem a ideia só de roubar a família, né, para poder pagar essa dívida. Chega lá, a casa tá cheia de armadilhas, a família tá em situações muito perigosas e ele tenta meio que salvar um por um sem ser visto pelo assassino. O assassino não sabe que ele tá lá. Então ele tenta a todo momento dar aquelas escondidas quando alguém tá se aproximando. Então o filme tem essa ideia de sobrevivência, de correr para sobreviver, de se esconder do assassino. E é muito legal. Eu achei esse filme muito interessante. Tem umas mortes bem legais no filme também. E ele gerou uma sequência, Colecionador de Corpos 2, eu acredito que ele é de 2010, eu vou colocar aqui na legendinha para vocês o ano, mas que não é legal, mas não é tão bom quanto esse aqui. Esse aqui era uma coisa um pouco mais simplista e um pouco mais intimista. Já no 2 houve uma expansão, né, da situação, das coisas, e talvez a expansão tenha tirado um pouco da essência do primeiro filme. Mas ainda assim são bons filmes, eu recomendo muito. Para quem ainda não viu O Colecionador de Corpos 1 e 2, assistam, principalmente o primeiro. Inclusive, eu vi O Colecionador de Corpos 1 no YouTube. Então tá aí um lugar para vocês assistirem esse filme super bacana envolvendo Final Boys. O
quarto filme da lista é baseado em um livro que se diz ser baseado em fatos reais. Então, é um filme bem interessante e bem louco também. Tem umas cenas bem bizarras nesse filme. Eu tô falando de Livrai-nos do Mal, de 2014, de novo, dirigido por Scott Derrickson. E no elenco temos o Eric Bana, o eterno Heitor de Troia, como Ralph Search. Que é o protagonista dessa história. E ele vai passar por uns perrengues bem interessantes desse filme. Na história, o policial Ralph tem uma intuição especial, que sempre o leva a lidar com casos extremos, perigosos e perturbadores. Intrigado pelos acontecimentos atuais, ele começa a investigar as pessoas responsáveis, suspeitando de que alguma força sobrenatural esteja por trás da história das mortes que ele está trabalhando. Com a ajuda de um padre especializado em demonologia, Sartre descobre uma verdade assustadora, muito além de seu mundo cético e racional. Para quem gosta de filmes envolvendo exorcismo, possessão exorcista, esse aqui é uma boa recomendação, porque ele é algo bem diferente do que a gente está acostumado de ver com relação a esse tema de demônios. Então eu recomendo. Tem os momentos ali tristes, os momentos interessantes e realmente coisas, como eu mencionei, bizarras. Então é um filme que traz o policial Sartre lidando com todo esse mundo, né, novo que ele descobre. E também a gente vê um pouco da luta dele pessoal, do ceticismo com o sobrenaturalismo, né? Como uma pessoa cética passa a lidar quando percebe que realmente existe o sobrenatural. Então é uma coisa bem legal, né? É um filme bem pé no chão também, bem interessante. Agora, se realmente aquilo tudo aconteceu, como tá no livro e como tá no filme, vai da interpretação de vocês. Eu ainda não li o livro, mas quem sabe aí um dia eu não pego ele para dar uma conferida. Então tá aí uma dica de filmes com Final Boys, Livrai-nos do Mal, de 2014. E o último filme da lista é O Experimento Belko, dirigido por Greg McLean. Eu já falei desse filme em outro vídeo falando sobre filmes com jogos assassinos. E é um filme realmente interessante. Ele envolve Final Boys porque o protagonista é ninguém menos que John Gallagher, interpretando o jovem trabalhador Mike Mills, que tem que lutar pela sua sobrevivência frente à imposição de uma voz que pede para os trabalhadores do prédio fazerem coisas absurdas para sobreviver. É um filme muito interessante, que tem massacre, tem cenas ali desesperadoras envolvendo as pessoas que trabalham no prédio. E aquela ideia, quem deve morrer, quem não deve, por que a gente tem que morrer por causa de outras pessoas, por que estão fazendo isso. Então é um filme muito interessante, que tem o final e que traz uma ideia bem legal envolvendo esses jogos assassinos. Então essa é uma daquelas obras que eu recomendo. Para quem ainda não viu, tá aqui mais uma vez o Experimento Belko na lista. Assiste porque vocês vão gostar. E, como eu mencionei, trazendo o Mike Mills como o Final Boy. Ele soa uma pessoa até um pouco egoísta no começo do filme, mas no decorrer da história a gente vai vendo que ele tem umas ideias até bem altruístas. Então é interessante por esse viés também. Então é isso, pessoal. Eu tô terminando aqui a lista com 5 filmes envolvendo Final Boys. Eu vou voltar no próximo vídeo com 5 filmes envolvendo Final Girls. Só que desses filmes eu quero trazer coisas não tão óbvias, uma coisa um pouco mais diversificada. Para vocês, caso não tenham visto, dá uma assistidinha nele, beleza? Então, obrigado por tudo, pessoal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!